sentiu que você está trabalhando, mas que não é o seu verdadeiro caminho? Ou às vezes você percebe que você trabalha, né? Você faz o que você tem que fazer ali, mas aquilo não te preenche e que falta algo mais? E se eu te disser que a sua vocação, ela não está perdida, ela está desenhada dentro do seu mapa astral? Hoje eu quero te mostrar como você consegue identificar a sua vocação dentro do seu mapa astral. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou a Rosimeire Pacheco, eu sou astróloga e terapeuta holística. E aqui neste canal eu trago ferramentas que te auxiliam neste encontro de uma vida muito mais leve, um direcionamento de vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Antes da gente entrar no mapa astral, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre uma profissão e uma vocação. Porque existe uma diferença. Profissão é aquilo que a gente faz, é aquela formação que a gente tem, é onde a gente foi guiado, a gente faz bem também a nossa profissão. Porém, a vocação, ela está conectada com a sua essência. A vocação é aquilo que realmente você gosta de fazer, é aquilo que você tem como uma missão de vida, é aquilo que te dá prazer. Diferente da profissão. A maioria das pessoas seguem uma profissão, que não é errado. Porém, em algum momento da vida, quem apenas está conectado com a profissão começa a se questionar: eu quero ter algo mais? Será que é só isso? Então, dando um exemplo, no meu caso, eu tive uma profissão. Por 18 anos eu trabalhei no mundo corporativo. Então, eu trabalhei com vendas, com comércio exterior. Esta foi a minha profissão. Porém, depois de um tempo, eu encontrei a minha vocação e quando eu encontrei, eu me transformei, né? Eu transformei a minha carreira para atuar como terapeuta holística e astróloga. Então, percebe que existe essa diferença, a minha profissão da minha vocação. Muitas pessoas também conseguem juntar as duas, né? Trazer a sua vocação e colocar como uma profissão desde o início. Então, esta é a diferença entre vocação e profissão. Então, é interessante a gente saber essa diferença para a gente começar a pensar na nossa vida. Eu estou numa profissão ou estou numa vocação? O que eu estou levando aqui para minha vida? O que geralmente acontece é que a gente escolhe uma profissão pensando muito na nossa base, né? Às vezes é uma base de segurança financeira, é aquela profissão, né, que o mercado tá cheio de oportunidades. A gente tem que escolher muito jovem, né? Então a maioria das pessoas acabam tendo que escolher ali com 18, 19 anos o que eu vou fazer da minha vida. Então você vai olhar sempre o quê? Para a profissão. Então isso não é um erro. Né, faz parte ali do nosso processo. Só que com os anos, a gente começa a se conectar com essa questão da vocação. Então, como eu acabei de dizer, né, algumas pessoas conseguem isso desde o início, mas o mais comum é que ao longo da vida você venha se questionar sobre a sua vocação. E quando você começa a se questionar, é aquele momento que você recebe esse chamado: estou perdida, eu não sei o que eu quero mudar de vida, eu quero fazer algo diferente, né? Então, quando você chega nesse conflito interno, é porque você está recebendo esses chamados de trabalhar com a sua vocação. E é aqui que entra a ferramenta que eu trabalho, que é da astrologia. Então, é avaliar dentro do mapa astral quais são os pontos que vão te mostrar. No mapa astral, a gente não trabalha exatamente, olha, você vai ter tal profissão, você tem que trabalhar com isso, né? Não é assim. Por quê? Porque dentro do mapa astral a gente olha todas as questões que estão conectadas com a sua essência. Então, é descobrir aqui aquilo que faz sentido para você, né, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, dentro da sua configuração astral, e aí identificar quais são os caminhos para você chegar na sua vocação e transformar a sua vocação numa profissão. Um outro detalhe, algumas pessoas acabam trazendo essa vocação como um trabalho voluntário. Não necessariamente precisa ser somente como renda, né? Então depende, isso é muito particular e vai de pessoa para pessoa. E existem alguns pontos chaves que a gente começa a olhar para identificar a sua vocação dentro do mapa. Só lembrando que, para quem não conhece, dentro do mapa astral nós temos os 12 signos. Então todo mundo recebe a influência dos 12 signos, porém para cada área. E quando a gente analisa isso, é que a gente vai descobrindo ali as vocações. Então não tem nada a ver com o seu signo. Então essa questão de, o signo tal gosta disso, o signo tal tem esta vocação, não é assim. Isso é um jeito errado de você olhar. Você precisa abrir o seu mapa astral e entender exatamente cada casa e o signo que está em cada casa.
Então, o primeiro ponto que a gente olha é o seu ascendente. O ascendente, ele vai te mostrar o quê? Como você mostra no mundo, como é o seu estilo de iniciar as coisas na vida. Então, isso já traz um indício da sua vocação. Por exemplo, quem tem um ascendente em Áries é uma pessoa que vai ter a tendência da liderança, uma tendência de estar sempre iniciando coisas novas, projetos. Então, uma pessoa que se trabalha com algo muito burocrático, muito ali engessado, começa a encontrar dificuldades, porque ela precisa explorar essa energia do começo, da liderança. E neste caso, quem tem um ascendente em peixes, por exemplo, vai precisar trabalhar muito com a sua intuição, com o sentimento, muitas vezes com a espiritualidade. O outro ponto é a casa 2. A casa 2, ela vai falar sobre o seu dinheiro, a forma que você ganha dinheiro, mas também como você se valoriza. Então aqui, por exemplo, uma pessoa que tem touro numa casa 2 é uma pessoa que precisa de muita estabilidade. Então, se essa pessoa pensa em ser empreendedora ou fazer alguma coisa que é meio incerto, ou grandes investimentos que correm risco, para esta pessoa que tem a casa 2 em touro, vai ser um pouco mais difícil, porque ela precisa de algo mais concreto, com o pé mais no chão. Então, são análises que a gente já precisa fazer. Aqui no dinheiro, se a pessoa tem gêmeos, por exemplo, nessa casa, é uma pessoa que pode ter habilidade de receber dinheiro de várias fontes. Então, aquela pessoa que pode ter 1, 2, 3 trabalhos, né? Então, isso a gente já vai também modelando o seu perfil de vocação. A casa 8, ela vai falar sobre transformação e também sobre recursos compartilhados. Então, ela também faz parte do dinheiro. Ela complementa a casa 2. Porém, aqui a gente consegue identificar o ponto de transformação daquela pessoa. Então, quem tem, por exemplo, escorpião nessa casa 8, é uma pessoa que tem muita facilidade para trabalhar como terapeuta, trabalhar com curas, com mistério, com investigação. Então, a gente já vai também trazendo ali alguns pontos importantes quando a gente olha a casa 8. Também temos a casa 5. A casa 5, ela vai falar muito das suas habilidades, dos seus dons, né, daquilo que te faz feliz. É a sua criatividade. Quem tem Libra, por exemplo, numa casa 5, é uma pessoa que vai ter facilidade de trabalhar com estética, vai ter facilidade de trabalhar com relacionamentos, então também vai trazer alguns pontos. Se você tem Sagitário nessa casa, você também recebe esse dom, essa habilidade de ensinar, de trabalhar com alguma coisa voltado aí para viagens, é o compartilhar, né? Esse crescimento, é o ensinar literalmente. A casa 6, ela vai falar muito sobre a sua rotina e o seu dia a dia de trabalho, a parte operacional do seu trabalho. Então aqui, por exemplo, se você tem um ascendente em Virgem, você é uma pessoa que vai buscar o quê? Um trabalho mais organizado, né? Uma rotina mais organizada. Se você tem Aquário, por exemplo, ou até mesmo em Gêmeos, você já precisa de uma flexibilidade maior. Essas pessoas que têm Aquário, Gêmeos, às vezes até um Sagitário, tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, de trabalhar no padrão de CLT dentro de um escritório. Você até pode ser CLT, né? Não tem problema nenhum. Porém, você precisa de uma flexibilidade. Então, às vezes é um home office, ou às vezes é um trabalho como eu tinha antigamente, que eu viajava bastante. Então, não era aquela rotina pesada de todos os dias, das 8 às 5:30 da tarde. Você precisa ter essa flexibilidade. E por último, nessa análise, nós temos a casa 10. A casa 10, conhecida, né, como meio do céu, é onde você tem o reconhecimento da sua carreira, é o seu sucesso profissional mesmo. Então, o signo que está nessa casa, ele vai trazer muitas informações sobre a sua vocação. Então, por exemplo, quem tem um leão numa casa 10 é aquela pessoa que veio realmente para liderar, para ser visto, né, para crescer profissionalmente. Ela é uma pessoa empoderada dentro do seu sucesso profissional. Para quem tem gêmeos nessa casa, é uma pessoa que vai liderar em ideias. Jornalistas, por exemplo, pode ter uma casa 10 super ativada com gêmeos ou com outro signo de ar. Então isso vai trazendo vários indícios. E um outro ponto também que a gente analisa, e não indo por casa, é a composição dos elementos. Então temos dentro da astrologia os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água. Para quem tem fogo, por exemplo, precisa carregar na sua vocação essa energia da movimentação. Então tá sempre em atividade. Para quem tem ar, são as ideias. Então aquela pessoa que tem que colocar ao mundo as suas ideias, tem que se expressar. Uma pessoa que tem muito ar jamais trabalharia num processo totalmente isolado, um processo de pesquisa, por exemplo. Seria algo muito difícil, que ela vai ficar ali parada. Ela precisa se comunicar.
Para quem tem água, é muito a emoção. Então, são pessoas que têm que ser guiadas por essa emoção. Então, muitas vezes, trabalhar com outras pessoas, né? Se conectar com o coletivo. E para quem tem terra, é essa estabilidade. Então, é uma pessoa que precisa de algo mais estável, sem muitas flutuações. Então, aqui são alguns pontos, né, que eu trouxe para que você possa olhar dentro do seu mapa e você ter uma ideia. Mas entender que para chegar numa profissão, não é um único ponto dentro do mapa, não é o seu signo. É essa análise completa, é essa conjunção de casas, de signos e de planetas, porque eu não trouxe aqui nenhum planeta. Porém, se você olhar os planetas que tem principalmente dentro dessas casas, eles também irão contribuir muito com o encontro desta vocação. Fora isso, os aspectos, que está fácil de chegar, que está difícil de chegar. Então, quando a gente faz essa análise, a gente começa a encontrar este caminho. Então, as pessoas que eu atendo, algumas fizeram transição de carreira após fazer esse trabalho, porque eu faço uma mentoria para chegar nesses aspectos. Então, quando você faz esse trabalho, você vai se identificar. Então, algumas pessoas realmente mudaram de emprego, né? Mudaram, fizeram a transição totalmente de carreira. Outras pessoas só alinharam o que tinha dentro delas com o emprego atual. Porque às vezes, né, o que eu falei, às vezes você já tá ali na vocação, só que você não sabe como colocar isso em prática. Então a gente desvenda tudo isso para você colocar dentro da sua realidade. Então, você tem essas informações, você vai olhar o que eu estou fazendo hoje, algo está conectado aqui, que eu preciso mudar? Ou eu preciso mudar totalmente? Ou eu continuo aqui com a minha profissão e eu busco essa vocação dentro de um trabalho voluntário? Então, como eu disse, é totalmente particular. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês, que vocês possam olhar dentro do mapa de vocês aí para começar a ter alguns insights. Agora, se você quiser a minha ajuda para encontrar esta vocação, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu contato, que será um prazer te ajudar nesse processo. A mentoria, ela te direciona muito para esse encontro de vocação e fora as outras questões da vida. E me conta aqui nos comentários se você pensa em mudar alguma coisa no seu trabalho, se você está feliz, se você está buscando aí uma transição de carreira. Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão!